Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma aula aqui, né? Nossa aula 4. Professor Edmar aqui mais uma vez com vocês. A gente vai para a teoria aqui das potências, né? Com números inteiros. Agora a aula passada foi números naturais, né? A gente vai estudar agora as potências com números inteiros, que vai englobar ali os números com expoentes negativos, né? Potência é o número real com expoente inteiro. A gente tem um expoentezinho inteiro aqui, né? E a gente vai fazer aqui uma manipulação aqui para vocês verem que esse quociente aqui, né? Quociente aqui vai estar ali o 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado a quarto. Quando ele fala quociente, tá gente? Ele está falando aqui, ó, do símbolo de divisão, né? Isso aqui é quociente, né? Divisão. Quociente é aquele número que vai aqui, ó, né? Quando você faz uma divisãozinha lá, né? Você faz uma divisãozinha lá, esse número que vai aqui, o resultado seu aqui é o quociente. Então a gente vai fazer aqui, ele está dando um exemplinho aqui para a gente aqui, de como calcular o quociente de duas bases, né? Duas bases igual, a gente viu na propriedade da aula passada. Vocês vão repetir a base e subtrair os expoentes. Então, ó, 3 menos 4 vai dar menos 1, né? Então aí vai ficar 2 elevado a menos 1. Aqui embaixo está o exemplo. Então vamos pegar aqui logo do começo para vocês verem. Aqui, gente, só para definição, tá? Vocês podem colocar um vinho aqui, ó, para vocês entenderem de onde surgiu esse 1, tá? E esse risquinho aqui eu considero que ele está errado, tá? Então eu tenho esse 2 aqui, ó, né? Cortou esse com esse com esse e esse com esse. Aí sobra aqui, ó, pra gente, se vocês colocar uma multiplicação por 1, ele não vai alterar o resultado. Então sobra esse 1 e aqui embaixo sobrou esse 2. Então por isso sobra 1 meio, para vocês compreenderem melhor essa explicaçãozinha dele aqui, né? Aplicando a propriedade do quociente das potências que tem a mesma base, ó, mesma base, né? Tem a mesma base, que a base é o 2, vai ficar 3 menos 4, como eu disse para vocês, né? Vai repetir a base e subtrair o expoente, 3 menos 4, e a gente vai chegar no resultado 2 na menos 1. Então a gente pode comparar aqui, ó, né? Por essa forma inicial aqui, com a segunda forma, né? Segunda maneira aqui, que 1 meio e 2 elevado a menos 1 acaba sendo a mesma coisa, tá? Toda vez que você tiver um expoente negativo, você vai fazer esse passo aqui primeiro, ó. Você vai criar um 1 aqui embaixo, tá? E vai inverter a fração. Quem está embaixo para cima e quem está em cima para baixo, para poder trocar o sinal de negativo da sua potência ali. Então, o 1 está embaixo, vem para cima, né? E o 2 está em cima, vem para baixo. Então, a sua potência vai ficar assim, ó, né? 1 meio, né? Elevada a 1 aqui, ó, no caso. Se for negativo, se for 2, você vai colocar o 2. Se for 3, você vai colocar o 3 e assim por diante. A gente tem uns exemplos aqui, ó. Foi criado o 1 aqui no 3, né? O 1 passa para cima, tá aqui. E o 3 passa para baixo aqui. E a gente perde o sinal de negativo do 1 ali, ó, tá? Certo? Vocês sabem que quando não tem nada na potência aqui, quer dizer que vale 1, né? Então aquela potência menos 1 ali, ela vira potência 1 positivo. Quando você faz aqui, coloca o 1 e inverte a fração. É assim que vocês vão ter que fazer, tá? Quando o número é inteiro, né? Vocês só peguem, criem esse 1 aqui, tá? Passa ele para cima e passa o de cima para baixo. E pronto. A potência de vocês aqui vai perder o sinal de negativo. No caso, vai ficar só 1 positivo. Não está porque na potência elevada a 1 você não marca ela, tá? Aqui a fração para você tirar a potência é a mesma coisa. Passo 1 para baixo, tá? Aqui nem está representado 1, vocês podem notar, tá? E quem está embaixo passa para cima, o 7, tá? E aí a potência que era 1 negativo ficou 1 positivo. Então por isso que está só o 7 ali. Não está representando nem o expoente 1 e nem o 1 no denominador da fração ali. Não tem necessidade de colocar o 1 debaixo do número inteiro, tá? Então vamos seguindo aqui mais para frente aqui. Aí a definição de modo geral é essa daqui, ó, tá? Quando há um número qualquer aí, né, está elevado a menos 1, você vai inverter, né? Coloca o 1, né? Coloca o A, né? Vai criar o 1 de baixo
e vai fazer a inversão, né? Vai fazer a inversão, você vai inverter aqui, vai inverter e vai manter o expoente, né? Vai manter o expoente lá. Ali no nosso caso não tem um expoente ali porque ficou 1, né? Expoente menos 1 ficou 1, então aqui o expoente fica 1. Vocês podem ver alguns casos que vai ter mais um expoente mais de 1, né? Que vai ser mudado no caso aqui, ó. Aquela velha questão lá que eu falei para vocês, coloque 1 para multiplicar aqui, ó, né? Só para representar, tá bom, gente? Então corta todos com todos aqui, ó, né? O que que sobrou? Sobrou 2 elevado à terceira, né? 2 elevado à terceira aqui, ao cubo, né? Sobrou aquele 1. Então aí fica assim, ó. Certo? Vocês podem estar pausando o vídeo aí para estar refazendo passo a passo. É bom vocês consultar esse materialzinho aí do vídeo aí que eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá bom? Aqui temos um exemplo bem clássico, né? Ó, o expoente negativo, né? Expoente menos 3. Olha lá o que aconteceu, né? Potência mesma base, você repete a base e faz a continha do expoente, subtrai o expoente. Então, 5 menos 8 deu menos 3. Esse 2 elevado a menos 3, eu vou fazer aqui isso na minha cabeça, ó. 2 elevado a menos 3. Pela regra do número com expoente negativo, você vai colocar aquele 1 ali, certo? Vai inverter a fração, 1 para cima, o 2 vem para baixo, certo? E o seu expoente vai perder o negativo. Era menos 3, vai ficar 3. Pronto. Aqui está o seu resultado, certo? Se o professor pedir no exercício para você o resultado final, é claro que você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 e 1 vezes 1 vezes 1, né? No caso aqui daria 8, né? E em cima dá 1, 1 oitavo. Certo? Se vocês estivessem pedindo para vocês o resultado final do exercício. Tudo bem aí? Bem simplesinho, expoentes números negativos aí, bem de boa. Aqui tem alguns exemplos, né? Os exemplos, você pode estar parando na tela aí para ver um expoente, né? Quando os expoentes são negativos, todos eles aqui, você tem que criar aquele 1 de baixo, né? Cria o 1 de baixo, todos eles, ó. Aqui no livro não tá, né? Mas eu estou aqui ajudando vocês a colocar. Cria o 1 de baixo e inverte. Passa o 1 para cima e o outro para baixo e aí perde-se. Vocês podem notar aqui que perde o sinal do expoente. E aí é só fazer a continha, né? Ó, 1 elevado a 1 dá 2, né? Ou 2 elevado a 1, no caso, vai dar normal, né? Só uma vez, repetir só uma vez. Aqui 2 vai repetir duas vezes, 2 vezes 2 dá 4. Aqui 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? E assim por diante, todos eles, tá bom? Sem mais delongas, vamos seguir aqui. De modo geral, né? Vocês podem ver aqui de novo, tá? A definição com A diferente de zero, a base não pode ser zero, né? Então, quando o número é negativo, vocês vão colocar o 1 aqui embaixo, passa o 1 para cima, passa a base para baixo e tira o negativo do expoente. E aí fica assim, né? Bem simplesinho aqui, ó. Criou o 1 de baixo, né? Passa o 1 para cima, passa o 5 para baixo, né? E aí tira o negativo do expoente. Aí pode fazer a continha. 1 ao quadrado dá 1, 5 ao quadrado dá 25. Aqui do mesmo jeito, tá? Então aqui o que vocês vão fazer? Coloca o 1, né? O 1 para cima, o 2 para baixo. Notem que é negativo, então continua negativo aqui, ó, né? E o 4 negativo fica positivo. Aí vocês vão fazer o 1 4 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Como é par, né, gente? Vai acabar, vai ser 4 jogos de sinal, né? Ó, menos e menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais. Então, positivo. O 16 aqui do mesmo jeito. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? Vai dar 16. E vocês têm que fazer o joguinho de sinal toda vez que eu multiplicar. Então, vai dar positivo o resultado de vocês aí. Aqui da mesma forma, só que aqui tem uma diferencinha. Aqui a fração já está feita, né? O que vocês vão fazer? Só trocar, né? Só trocar. Ó, 7 para cima, 4 para baixo, né? O sinal de negativo continua e troca o sinal de negativo. Toda vez que vocês inverterem a fração, é exatamente para tirar o sinal do expoente. E aí vocês vão fazer 7 vezes 7 vezes 7, 343. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Notem que tem 3, então vai ser 3 vezes o sinal de negativo jogando. Então menos com menos dá mais, com menos de novo dá menos. Então por isso que o resultado de vocês ali deu negativo, 343, 64 avos, tá?
E aí, aqui tem tem alguns exemplos aqui, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Está resolvido, né? Exemplo resolvido aqui. A expressão aqui tem uma expressãozinha, 3 na menos 1, mais o 2 na menos 2, e esse menos 4 elevado a menos 1. O 3 na menos 1 vai ficar assim, ó, né? Vocês vão trocar, o expoente fica 1, né? Perto do expoente, então nem o expoente aparece aqui mais. O 3 baixa para baixo e o 1 que foi criado aqui embaixo passa para cima. O 3 na menos 2, do mesmo jeito, você cria o 1 aqui, ó, passa o 1 para cima e o 2 para baixo, e o menos 2 fica só 2. E aí menos 4 aqui vocês colocam 1 também, vai trocar o 1 para cima, o 4 para baixo, o sinal de negativo vem acompanhando aqui, né? Esse sinal de negativo aqui, ele continua aqui, né? Aquele sinal de mais lá, ó, é o sinal de mais aqui. E aí vocês vão só resolver. Então aí fica 1/3, aí mais, aqui ele tirou o expoente quadrado do 2, deu 4, deu 1/4, né? E aqui ele tirou o expoente 1 ali, né? Então ele fez o joguinho de sinal, menos com menos, não tem expoente para tirar aqui, né, gente? Aqui, ó, não tem expoente aqui para tirar. Então menos com menos dá mais aqui, ó. Fez o joguinho, né? Quando tem um sinal dentro e outro fora de parênteses, vocês fazem um joguinho, deu mais 1/4. Aí ele fez toda aquela questão lá para tirar o MMC, né? Para fazer essa continha aqui, para vocês somar esses três aqui. Então vamos fazer aqui passo a passo. Então ele tirou o MMC de 3, de 4 e de 4. Então foi 2, dá 2 e aqui continua 3. Foi 2 de novo, aqui dá 1, aqui dá 1 e aqui dá 3 de novo, aqui dá 3 de novo e vai dar 1. Então multiplicando todo mundo aqui vai dar 12, né? Vai dar 12. Então meu denominador comum aqui, ó, vai ser 12. Então aqui a regra é o seguinte, quando você tem um denominador comum, você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, tá? Então eu vou começar ali a fazer pela primeira, ó. Então o denominador comum é 12. Então 12 dividido para 3 dá 4 vezes 1, que é o de cima lá, 4. Então 12 dividido para 4 dá 3, né? Então 3 vezes 1 dá 3. E o outro ali, 12 dividido para 4 dá 3. E 3 vezes 1 dá 3 de novo. Só relembrando, tá? Conteúdo lá do sexto ano. Então 4 mais 3 dá 10, né? E o denominador comum é 12. Só relembrando a sominha de fração com vocês aí. Qualquer coisa vocês pausem o vídeo para estar fazendo aí, tá? Aqui ele fez uma redução, né? Reduziu por 2 aqui, ó. Se reduziu por 2 embaixo, reduz por 2 em cima também. A redução de fração, né? Tem que ser o mesmo número, embaixo e em cima, fazer a divisão aí. Então 10 para 2 dá 5. E 12 para 2 dá 6. Então 5 sextos. Tá bom, gente? Depois que vocês tiram o MMC aqui, ó, relembrando lá do sexto ano, vocês dividem aqui pelo número de baixo. Então no caso 12, né? Vocês vão dividir por 3 e vai multiplicar pelo 1 aqui em cima, tá? E aí deu 4. Então 12 para 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. E é assim que vocês vão estar fazendo a soma de frações aí com denominadores diferentes, tá bom? Podem pausar o vídeo aí e estarem fazendo aí novamente, passo a passo. Aqui tem outras propriedades, né? Propriedades que a gente já viu até na aula anterior lá, mesma base, vocês vão repetir a base e subtrair os expoentes com todo cuidado, tá bom? A segunda propriedade, essa aqui é na multiplicação, né? Na multiplicação vocês repetem a base e somam os expoentes, ó, sinalzinho de mais, tá bom? Só ali, ó, tá? Repete a base e soma os expoentes. Vocês vão sempre somar os expoentes. Aqui na divisão, segunda propriedade, na divisão, vocês vão repetir a base e subtrair os expoentes. Terceira propriedade. Vamos ali, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, para a gente descer aqui para baixo, senão fica aparecendo ali, né? Então vamos descer aqui. A terceira propriedade das potências, né? Ó, multiplicar um pelo outro, né? Multiplica um expoente que está dentro e outro fora do parênteses. Então 3 aqui, ó, vai ser vezes menos 2. Tomem cuidado com o sinal, tá? Então sempre vai multiplicar o de fora com o de dentro, ó. Tomem cuidado com o sinal, ó. Multiplicado, menos e menos deu mais, ó. Pode notar que deu positivo, tá? Tomem cuidado com isso daí.
E a quarta potência, né? Que aí vocês vão tirar o número para fora, pegando o expoente, e tira o outro também para fora, pegando o expoente. Que toda a galera que está aqui dentro, ela pega o expoente. Então o 2 pega o expoente, o 5 pega o expoente também, tá bom? É bem simples essas propriedades aí. Vamos ver o que tem mais aqui pra gente. Aí tem as atividades, tá pessoal? Vocês podem estar pausando o vídeo aí e fazendo essas atividades aí, né? Atividades aí, ó. Propriedade aqui da potência, de modificação, né? Repetir a base e somar os expoentes. Aqui tem as primeiras potências lá, né? Da aula anterior a gente fez ali. Vocês vão, ó, 3 repetido uma vez, o 3 repetido. Todo número elevado a zero, vocês sabem que é 1, né? Então tem aquela propriedade que a gente estudou na aula passada. Então fiquem com Deus, gente. Até a próxima aula aí, se Deus quiser. Pausem o vídeo aí para vocês estarem vendo as resoluções passo a passo. Façam esses exercícios aí. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.